vamos iniciar essa noite, né, com o nosso minuto de sabedoria, que vai ser, essa noite vai ser a irmã Ellie, que ela vai nos dar um tema bem interessante, porque ela vai dizer qual é a profissão dela, e ela vai falar um minuto de sabedoria que realmente concerne a profissão dela, né? Se relaciona à profissão dela. O tempo é seu, irmã Ellie. O tempo é seu. Tá, eu trabalho para American Airlines, que é a maior aerolínea do mundo, acredite ou não. Não era, mas recentemente, nos últimos 10 anos, virou a maior aerolínea do mundo. E eu trabalho aqui no aeroporto de Miami. E já que eu trabalho com a aviação, praticamente a maioria da minha vida eu trabalhei com aviação, aeromoça, reserva, eu já fiz de muita coisa. E eu vou falar hoje de aviação. E vocês têm ideia qual foi o primeiro aeroporto do mundo? Eu soube É, através de você, que você me mandou. o primeiro aeroporto do mundo foi inaugurado no dia 8 de outubro de 1909. Nem os nossos pais tinham nascido nessa época, mas foi o primeiro aeroporto do mundo, no estado de Maryland, na cidade chamada College Park. Então, o College Park aeroporto, nos Estados Unidos, é o aeroporto mais antigo do mundo, que ainda está em operação, tendo sido inaugurado em 1909, como campo de treinamento para aviação. Então, não era para avião, não era para passageiro, que nem existia isso ainda, né, em 1909, mas era um campo de treinamento para aviação. E ele marcou o início de uma nova era na aviação, servindo como marco histórico e um precursor dos aeroportos comerciais, como nós conhecemos hoje. E então, em 1909 foi esse, de Maryland. Aí depois desse, parece que a Europa foi praticamente em termos mundiais, né, eles estavam assim, depois do College Park em 1909, veio o aeroporto de Shoreham na United Kingdom, que é, como é que chama? United Kingdom, Reino Esse Unido, aqui, ó, aqui, Tayeli. Esse tá, é o aeroporto de College Park, em College 1909. Park, exatamente. E ele ainda está em operação, ainda está funcionando, só que hoje é um aeroporto de uma cidade pequena, né, mas ainda funciona. Aí Uhum. depois desse, do College Park, veio o Shoreham, na União Soviética, na Reino Unido, em 1910. Madrid, Espanha, veio em 1911. Aí veio o Hamburgo, na Alemanha, de 1911 também. 1912 foi Bucareste, na România. Aí 1913, Bremen, na Alemanha, outro aeroporto. Aí veio Poznan, na Polônia. Então a Europa tava pegando fogo em termos de construir aeroportos. 1913 foi Poznan, na Polônia. Aí teve o Dom, nem sei dizer isso, Dom Mueang Bangkok, isso foi na Tailândia, 1914. Aí depois veio o Rome Champino, que foi na Itália. Aí veio o Amsterdã, não, no Amsterdã, em 1916. O primeiro aeroporto do Brasil foi criado 20 anos depois, em 1936, no Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital Aqui. do Brasil. Esse é o primeiro aeroporto do Brasil. Você pode ver até o Corcovado lá atrás, né? Pequenininho.
Esses foram mostrou os 10 aeroportos maiores do mundo. A história do aeroporto de Santos Dumont, mas foi, na época ainda era, né? O Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil, depois de Salvador, Bahia. E Brasília só foi capital mesmo do Brasil, isso foi para 1960. Mas o aeroporto de Santos Dumont foi inaugurado 16 de outubro de 1936, na então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. O primeiro voo, então a gente teve o primeiro aeroporto. Agora, o primeiro voo comercial, né, que aconteceu aqui, foi no aeroporto, foi em 1º de janeiro de 1914, pelo piloto Tony James. Foi um voo curto, foi o voo de Saint Petersburg, na Flórida, para Tampa, Flórida, que era mais ou menos 17 milhas, mas foi o primeiro voo comercial. Aí teve também então tem muitos assim primeiros, né? Tem muitos primeiros. Aí também o primeiro voo com passageiro mesmo, de fazer, sabe, de ter uma aerolínea, de marcar os voos, dia tal, horário tal, voo número tal, foi em 1914, que ele já estava começando a se organizar mais. Então, que foi o piloto, eu já falei, de 1914. Aí as primeiras, e tem aerolínea do comecinho do século, tipo a KLM da Netherlands, da Holanda. Essa aerolínea está em negócio desde 1919. E tem também a Avianca da Colômbia, que está também desde 1919 ainda funcionando. Aí tem também, assim, em termos mundiais, temos a Qantas, né, que é uma aviação da Austrália. Eles tiveram o primeiro voo de passageiro internacional, que começou com voozinho pequenininho, né, uns voos só voando por cima do mar ou coisa assim, pouca distância. Mas a Qantas ela tem o primeiro voo internacional do mundo. Ela viajou de Brisbane, na Austrália, para Singapura. Aí de lá eles pegaram outros voos para ir para outros lugares da Europa. E a Panam foi a primeira para ter voo internacional assim no mundo inteiro. Quem lembra da Panam, Pan-Americana? Eu viajei também uma vez algumas vezes com a Panam. Uhum. Então, não existe mais, né? Mas ela foi a primeira a viajar assim, praticamente pelo mundo inteiro. E no Brasil, o que eu ia falar aqui? Eu peguei tanta nota. E no Brasil, o primeiro voo era um hidroavião, porque como não existia aeroportos, né? Então eles tinham que aterrissar, eles tinham que pousar na água. Então, no Brasil, o hidroavião foi responsável pelo primeiro voo de aviação comercial, pela Condor Syndicate, e com a primeira rota com passageiros no dia 3 de fevereiro de 1927. Aí essa Condor Syndicate, com o tempo, e foi um voo de Pelota, do Rio Grande do Sul, para uma cidadezinha perto. Então também não era muito longe. Eles tinham que pousar na água. E essa Condor Syndicate virou a Viação Aérea Rio-Grandense, a Varig. Quem lembra da Varig? Desde 1927, agora não existe mais, né? E, então, tem muita coisa interessante nas aerolíneas. E aqui teve um voo, o primeiro passageiro que voou, isso não foi um passageiro assim, tipo, né, a schedule, né, tipo que tinha aerolínea, que tinha um voo, que tinha o número e tal. O primeiro passageiro, ele voou ah, só em cima da praia de Kitty Hawk, na North Carolina. Isso foi também em 1909. Mas era tudo assim, voos curtinhos, né? Aí, no Brasil, eu não sei falar o nome desse piloto, Dmitry Stensod de Lavar. Ele voou no aeroporto de São Paulo sobre a Avenida dos Autonomistas. E esse foi
Osasco, né? Esse foi praticamente o Osasco foi o palco do primeiro voo da América Latina, por essa avenida dos autonomistas. Acho que nem existe mais em São Paulo. Mas era tudo esse voo curtinho. Mas eu não sabia que Osasco era o palco do primeiro voo, né, da América Latina. E foi esse piloto, Dimitri Sensor de Lavaux, parece nome francês, que fez esse primeiro voo. E, e no Brasil, o Santos Dumont foi, eu já falei, foi o primeiro aeroporto do Brasil. E até hoje o aeroporto funciona, não fechou ainda. E continua um dos aeroportos mais busy, né, do Rio de Janeiro. Depois do Galeão vem o Santos Dumont. Então, aprendemos bastante hoje no nosso Minuto de Sabedoria dos aeroportos. Uau! Nada é melhor do que através da nossa querida Ellie, que trabalha há tantos anos nos aeroportos, já foi aeromoça, então ela tem bastante experiência de falar desse tema, né? Por isso que ela foi convidada no Minuto de Sabedoria de compartilhar sobre aeroportos, sobre, né, companhias aéreas, né? Então, nós tivemos uma ideia realmente mais, vamos dizer, saber qual o primeiro aeroporto do Brasil, o primeiro aeroporto aqui nos Estados Unidos, né? E também nós Sim. vimos no vídeo os maiores aeroportos do mundo, né? Uhum. Mas Licença, irmã Lídia, eu queria perguntar uma coisa para a irmã Ellie. Primeiro, eu achei muito interessante em saber que você trabalhou por muitos anos, né, em companhias aéreas e E aí, continua trabalhando de certa forma. sim, E em quais companhias você trabalhou eu trabalhei como aeromoça? para eu trabalhei para Southwest, que é uma empresa Hum, americana, é muito doméstica, né? Muitos voos para a maioria dos lugares dos Estados Unidos. Aí uau, depois eu mudei para a América, que é a internacional, que é o mundo inteiro. A American Airlines, super corajosa. a American Airlines, ela voa para tudo quanto é cidadezinha, buraco dos Estados Unidos, cidadezinha pequena, cidadezinha grande, cidade média, e vai até o fim do mundo, vai até a Austrália, vai até Uau. a Nova Zelândia, para o Japão, vai para o fim do mundo. Então, E de se é cidade pequena, a American Airlines vai, se é para o fim do mundo, a American Airlines vai também. muito legal. E mais uma pergunta: qual é o seu aeroporto favorito? Não sei, você tem algum assim que você tenha tido uma história legal e daí ficou marcado? Aeroporto. São Paulo é sempre bom. Quando eu chego em São Paulo, família, meu país, minhas raízes. Eu sempre me sinto bem quando eu chego em São Paulo. Eu choro quando eu saio, mas eu sempre, quando eu chego em São Paulo, eu me sinto muito bem. É sempre uma alegria rever, né, a nossa família. Uau, eu muito posso legal. dizer que a irmã Ellie, ela já viajou o mundo. Todas as vezes ela me manda Sim, foto de algum lugar, de algum país. Tá lá a Ellie, toda bonita, feliz, toda. Então, posso dizer para você que a Ellie é uma pessoa que já viajou o mundo, já virou o mundo. Já é A muito semana, rodou, legal Lídia, mesmo. já ô rodou o mundo. Lídia, eu acho bonito o aeroporto do Canadá, porque eu já viajei bastante também, né? Mas eu acho o aeroporto do Canadá, assim, um dos mais bonitos. Não sei se é, né? Eu achei bonito o aeroporto de Cana- Istambul, Turquia. É, É Hum. um dos grandes. nossa, É Canadá, uma Canadá é cidade, limpo, ele realmente. é bem alto, assim, parece que você dá para ver o céu. É muito Eu bonito. gostei do da Espanha, apesar que a gente se É perde bonito lá também a dentro, Espanha. mas a Aham. arquitetura inicial, quando a gente entra, né? Eu achei muito bonita as partes do teto dele, muito legal o mesmo. de Madrid ou de Barcelona? De De Madrid. Madrid, De De Madrid. Madrid. Eu também fui nesse, foi de Madrid. sim. Bem, minha gente, queremos agradecer o tempo da nossa querida Ellie, dela ter preparado, né, seu minuto de sabedoria, que nos deu uma visão, nos deu né, um conhecimento maior dos aeroportos, né? Que é um veículo tão importante nos nossos dias, né? Antigamente tomavam semanas para as pessoas se transportar de um lugar para o outro, e agora, em horas, nós estamos do outro lado do mundo.
É incrível, gente. Nossa, é incrível, né? Como somos um povo privilegiado de viver nas épocas que estamos vivendo, de É, verdade, né? até os anos 70 viajar era muito caro. Nos anos, sabe, 40, Exatamente. 50, 60, era coisa assim, só rico, rico mesmo, que podia viajar. No final dos anos 70 começou a melhorar, 80 começou, sabe, aí aos pouquinhos ficou assim uma coisa que a maioria do Eu, pessoal tem condições. eu Mas acho até que, os anos 70 era só os ricaços, porque mas eu acho que depois do Covid, eu acho que as pessoas estão viajando muito mais. Eu vejo, sei lá, do Covid, países estão É, lotados. do 9, depois do Covid, sim, mas do 9 de setembro, né, de 2001 até 2004 teve uma queda muito grande, assim, de pessoal viajando com medo, né, porque do 9 de setembro. Aí depois, de 2004, o pessoal começou a ver que, sabe, foi uma coisa única, que não acontece com todo voo, com todo mundo. Aí de 2004 para cá começou a subir de novo, né, aí o pessoal começou a perder o medo, e agora o pessoal está viajando como se não existisse o amanhã. É verdade. Obrigada, Eli. Muito obrigada pelo seu Obrigada. tempo de Adorei o sabedoria. seu cabelo hoje também, tá muito bonito. É, tá Tá bonita. toda Aham. bonitona, Então, como um sempre. dedinho, ó, como é que é? Positivo, né? Por minuto de sabedoria da nossa querida Ellie. Ellie. Obrigada, Ellie. Muito De obrigada. nada.